vamos iniciar o nosso exemplo com hoje mostrando como o GBD pode auxiliar na hora de encontrar erro em um programa, tá? Eu criei um programa, o example.c, que faz algumas operações, por exemplo, calcula o enésimo número triangular, o número triangular pode ser podemos encontrar informação sobre ele aqui nesse link da Wikipedia. Aqui tem um desenho que mostra o primeiro número triangular é 1, o segundo é 3, né? Então com esse número você consegue obter o desenho de um triângulo utilizando pontos espaçados, uniformemente espaçados, né? Na verdade, esse número é a soma, é a somatória de 1 até n, né? A soma dos n números inteiros de 1 até n. Esse programa também calcula o máximo divisor comum entre dois números não negativos, tá? Pelo método do Euclides, que é um conhecido muito usado, muito conhecido, né? Eu implementei uma versão interativa e uma solução recursiva também dele, e também uma outra função que calcula a raiz quadrada de um número através de um método Newton-Raphson que utiliza uma função e a derivada dessa função para calcular, e executa alguns passos até que o resultado do último passo seja menor que um certo esteja dentro da aproximação desejada, né? E o main desse programa então lê 3 números que são os números que eu quero obter a posição de um certo número triangular, calculo o máximo divisor comum entre dois deles, tá? Usando o algoritmo iterativo e recursivo, e depois eu calculo também a raiz quadrada do maior número triangular obtido, tá? O main é esse programa aqui. Bom, então vamos começar. Vou salvar aqui o programa. Eu também criei um outro arquivo aqui para me ajudar na compilação auxiliar, que é o make. Ele define umas parâmetros para passar por GCC, tá? E com esse make aqui eu consigo compilar. Ele facilita bastante compilar, principalmente quando você tem muitos módulos, né? Você fala qual que é o target que você quer que ele execute e ele executa todas as operações para atualizar aquele target. E aí, com um arquivo com esse nome, makefile, aqui no diretório junto com o meu programa,
se eu executar o comando make, ele vai lá e não compila. Bom, vou apagar o executável dele, chamar o make. Bom, vocês estão vendo que ele chamou o GCC e passou esse parâmetro "-g", que guarda informação para o GDB, para o depurador, tá? Aqui também eu tenho um arquivo de entrada do programa, que tem os 3 números que eu quero que sejam calculados: o 11º número triangular, o 20º número triangular e o 50º número triangular. Bom, para executar esse programa, eu vou fazer como a gente tem feito nos programas das tarefas de MC202. Informo qual que é o arquivo de entrada e qual o arquivo de saída. Pronto. Tá lá a saída. Ele calculou o 11º número triangular, é o 55, o 20º é o 210 e o 50º é o 1275. A versão interativa do máximo divisor comum calculou que o máximo divisor comum entre 55 e 210, que são os números triangulares gerados ali, é 5, e entre o 55 e 1275 é 5. A versão recursiva deu o mesmo resultado, e a raiz quadrada do maior número triangular que eu calculei também foi calculada. A raiz quadrada de 1275 é 35,70 por aquele método calculado pelo método de aproximação de Newton. Bom, vamos executar o GDB, então. Vamos chamar o GDB e o nome do executável. Tá? Eu vou listar a função que calcula o máximo divisor comum, a reversão recursiva. Eu chamei o programa errado. Tá? Esse comando L lista o código da função. Tá? Aqui eu pedi para listar a função Euclides R. Tá? Vou colocar um breakpoint. Quer dizer, eu quero que quando o programa, quando entrar em execução, nessa função, nesse ponto, pare. Tá? Ele fala que é na linha 54, que é o primeiro comando dessa função. Tá? Vou listar aqui o main também e vou colocar um breakpoint, só que agora eu vou informar o número da linha. Também dá para fazer breakpoint dessa forma. Vou listar a calculate triangular number, tá? E vou também pôr um breakpoint number. Tá. Bom, coloquei meus breakpoints e vou pedir para executar com o arquivo de entrada, tá? Eu uso o run, comando run aqui dentro do
GDB e ele para no meio, na hora de ler o primeiro número, tá? Eu posso pedir para printar a variável i, é uma variável que está aqui dentro do main, foi definida no main, mas ela ainda não recebeu nenhum valor, então ela está com um valor qualquer ali, não foi lida ainda, tá? Se eu der o comando step, ele executa, ele leu ele fez a leitura através do scanf, colocou um novo valor se eu pedir para mostrar o valor de, tá lá 10, no arquivo de entrada tem para calcular, a primeira coisa que ele leu o número triangular que deve ser calculado, né? Então, com o comando step, eu peço para ele calcular, andar de comando em comando, inclusive entrando dentro das funções que são chamadas. Aqui tem o breakpoint nessa função, né? Aqui, por exemplo, tem um outro valor de i aqui dentro, tá zero, tá? Tá diferente daquele que tá no main, que aparece no main. Aqui ele vai fazer aquela soma do número triangular, né? Quando eu pedir para ele fazer esse step aqui, ele vai fazer. Aqui eu mostro o valor de n que é 10, e aqui novamente eu posso pedir para ele continuar, ele vai parar no próximo breakpoint, tá? Que é calcular o 20º número triangular, tá? Se eu falar para ele continuar, ele vai parar no próximo, que vai calcular o 50º número triangular, tá? Esse valor de tá zero, né? Eu posso também usar o comando next, que aqui vai ter o mesmo efeito, porque eu não estou entrando em nenhuma execução de função, né? O step ele permite que você entre dentro da execução da função que está sendo chamada. O next não, executa o comando totalmente, né? Eu vou dar um continue porque tem um outro breakpoint, né? Bom, ele parou na função recursiva do Euclides, da cálculo do máximo divisor comum entre dois números, o 55 e o 200. Tá, eu posso mostrar o valor de n, o valor de p de n, e ele vai retornar aqui, ela é recursiva. Vou colocar um step, ele vai chamar novamente agora para outros valores, tá? Peço para ele falar de novo, ele vai mostrar a próxima execução da Euclides. Aqui ele vai chamar novamente, agora para 45 e para 10, agora para 10 e 5, e pronto, calculou. Muito bem. Vai retornar o n, que é assim. Tá? E vai calcular o máximo de divisor comum entre aqueles dois números. Vai imprimir. Vou fazer um novo continue. Ele vai parar no próximo.
point da função Euclides. Aqui era um novo. E termina o programa. Para sair, eu uso o quê? Bom, eu acho que deu para mostrar para vocês como é que pode usar o GDB.